O YouTube pode até mesmo não ter morrido, mas a capacidade das pessoas de consumir vídeos longos está morrendo. O fato de hoje em dia as pessoas não consumirem tantos vídeos do YouTube como alguns anos atrás é um grande diagnóstico de como as pessoas estão ficando cada vez mais fúteis mesmo. Pois eu lembro, do tempo das pedras, que antigamente no Instagram não tinha vídeo de Reels, só tinha Stories, tinha os tals dos IGTV, tinha live, e as pessoas elas acompanhavam a vida das pessoas, mas viam vídeos mais longos para acompanhar a vida das pessoas. Por mais fútil que seja você acompanhar a vida de alguém, de influenciador, enfim. Até isso, antigamente, era feito de uma maneira um pouco mais digna do que hoje em dia, que é só você ver uma informação pela metade, você ver esses sites de fofocas que só printam conteúdos, que é só um corte de um vídeo. Esse descostume das pessoas de acompanhar conteúdos mais densos é um grande diagnóstico de emburrecimento dessa geração. Porque se antigamente era comum ver vídeos de 10, de 20 minutos, ver as lives das pessoas, acompanhar stories, hoje em dia passa os stories, não vê toda a informação. Os vídeos têm que ser o mais rápido possível, porque até vídeo de 1 minuto é um vídeo longo. E se não tiver legenda, então, se não tiver uma dopamina, se você não assistir um vídeo lendo comentários, meu Deus, coisa de outro mundo, né? O YouTube era de fato usado. O sonho das pessoas não era ser um influencer, não era visualizar em Reels. O sonho das pessoas não era postar conteúdos fúteis sobre a vida pra ver qual que vai fazer mais sucesso, em qual página de fofoca você vai cair. As pessoas que vão falar de você, não, isso não era sonho. O sonho era ter um canal do YouTube, mas por que eu tô hiperestimando o YouTube? Porque o YouTube, ele é mais digno do que o Instagram, porque o YouTube, ele exige esforço. Não tô dizendo também que todo mundo tem que ter um canal de YouTube, né? Rede social, YouTube, enfim, não é todo mundo que precisa ter. Mas se antigamente as pessoas tinham sonhos de ter um canal de YouTube, e isso dava um esforço, né? Porque, poxa, você tem que pensar em um conteúdo que seja útil. O YouTube demora mais a crescer. O YouTube exige roteiro. O YouTube exige muita coisa que o Instagram não exige. O Instagram, você pode postar um print, você pode fazer um vídeo, editar um vídeo em 5 minutos e pronto, ou menos disso, na verdade. Então, assim, são coisas muito fúteis. As pessoas não acompanham mais com um objetivo. Não seguem pessoas porque essas pessoas vão ajudar em alguma coisa. As pessoas se apoiam em conteúdo de pessoas que vão inflar o ego, o seu próprio ego. Conteúdo de pessoas que vão passar a mão na sua cabeça dos seus próprios vícios e problemas. Seguem pessoas que são parecidas com os seus defeitos, porque aquilo vai trazer um apoio. É comprovado cientificamente, eu odeio falar essa frase, mas tá. É comprovado cientificamente que quanto mais as pessoas assistem vídeo de Reels, mais as pessoas se desacostumam com conteúdos mais longos e mais elas ficam viciadas em dopamina rápida. E é engraçado, porque as crianças de hoje em dia, elas realmente só veem vídeo de Reels. Só veem vídeo de Reels. Isso é impressionante. Por esse vício de conteúdos rápidos, as pessoas hoje em dia não têm mais tantos hobbies como as pessoas tinham um tempo atrás. Se no YouTube antigamente tinha os blogs em que as pessoas postavam vídeo falando de cabelo, falando de como, por exemplo, confeccionar cadernos, as pessoas falavam de dicas de maquiagem, as pessoas falavam de muitas coisas aleatórias, mas coisas que tinham algum tipo de utilidade. Hoje em dia não é assim. O conteúdo das pessoas é falar da vida alheia, é falar de relacionamento, é falar da sua própria vida em específico. O conteúdo que as pessoas produzem é apenas com o objetivo de crescer a sua própria imagem, não deixam um legado, não deixam um ensinamento. O tempo, ele tá cada vez mais monetizado, né? O Instagram virou grande ferramenta de trabalho, grande ferramenta de as pessoas venderem os seus produtos, os seus serviços, e eu não acho isso algo ruim, até porque eu trabalho nesse meio. Só que, apesar disso, apesar dessa onda crescente, muita gente não usa o Instagram para consumir conteúdo útil. Grande parte das pessoas realmente só usa o Instagram como uma rede social útil e não usam o YouTube. Grande parte das pessoas são assim. E é para essas pessoas que eu venho falar nesse vídeo também, principalmente. Mas o que acontece? O tempo, ele está sendo comercializado em todas as plataformas. Quanto tempo mais você fica naquele anúncio, você fica naquele vídeo, mais as plataformas pagam para conseguir aparecer para você, porque a sua atenção, ela é cada vez mais dispersa e você precisa ser muito imediato, né? A propaganda precisa ser rápida. Para mim, o auge foi quando a Netflix começou a colocar anúncio na Netflix. Se você paga para você não ter anúncio, você começa a ter que pagar mais para tirar um anúncio, porque a sua atenção, novamente, é
é um produto. E isso, assim, tá cada vez mais sério, porque todos os aplicativos, gente, não existe mais você usar um aplicativo sem ficar pagando toda hora. Meu Deus do céu, todas as funções são pagas. Mas enfim, não tem muito a ver com o assunto. As pessoas não assistem filmes completos, as pessoas não leem livro bom. Gente, eu fico impressionada. Essa geração Colin Over não consegue mais ler um livro clássico. Eu estava em um grupo de amigas essas que gostam de ler, né? Não são essas pessoas que simplesmente passam um dia no TikTok. Fui eu recomendar um livro da Jane Austen pra uma pessoa e essa pessoa simplesmente falou que não conseguia ler o livro da Jane Austen por conta da escrita. Eu entendo que comparado aos livros atuais, né? A situação dos livros atuais, ler um livro da Jane Austen pode parecer um livro difícil. Só que os livros da Jane Austen, gente, são romances. Se você ficar, beleza, na 51ª página, pode ser que seja chato mesmo. Depois que você passa da 51ª página dos livros da Jane Austen, aquele livro, ele te dá uma certa dopamina porque você quer saber o que vai acontecer depois. Não é uma leitura muito água com açúcar, não é uma leitura que tá a todo momento trazendo novas informações, né? Existe um pouco de esforço mesmo, só que é um esforço que, assim, você se sente presa na obra. Mas para as pessoas de hoje em dia, muitas vezes, um livro da Jane Austen parece ser difícil. E isso me deixa um pouco abismada, porque não é difícil, sabe? É um romance, é um livro, assim, que você lê no seu tempo livre porque você gosta de ler, porque aquele livro te dá um certo prazer, porque aquele livro é interessante. E as pessoas não conseguem mais ler até mesmo esse tipo de livro. E se as pessoas não conseguem ler um livro de romance, imagina um livro conteudista, imagina um livro técnico, imagina um livro que vai trazer conhecimento, que vai fazer a pessoa pensar, que vai fazer a pessoa estudar sobre assuntos de uma maneira mais profunda. As pessoas não leem mais esse tipo de livro. E além de não ler mais, elas querem opinar sobre tudo. A informação rápida faz com que as pessoas tenham opiniões rápidas e superficiais. Essa cultura de frases de efeito que vão ser verdade absoluta, como se aquelas frases de efeito fossem analisar todos os cenários. Sabe aquela frase que recentemente fez uma polêmica, porque viralizou, né? Que fala, gordo não passa credibilidade. Não vou entrar nesse assunto, mas você pega todo um conjunto de situações que envolvem circunstâncias, que envolve vários fatores, agrupa em uma frase que vai trazer polêmica, você faz com a intenção de trazer uma polêmica, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Gordo não passa credibilidade. Aí as pessoas começam a divulgar essa frase, seja falando mal, seja falando bem, aquilo traz o engajamento e você consegue o que você mais queria, né? Que é a audiência de pessoas, seja falando mal, seja falando bem, o seu nome tá sendo falado na boca das pessoas. E esse tipo de opinião que se agrupa em uma frase são opiniões que não são bem pensadas, que as pessoas divulgam sem pensar sobre, que as pessoas simplesmente vão pela manada. Em grande parte das pessoas não pensam no que elas veem, elas não refletem sobre o que elas veem e estão sempre compartilhando opiniões de outras pessoas que muitas vezes fazem esses conteúdos apenas querendo engajamento. É um ciclo de bola de neve de pessoas que não pensam. Todo esse conteúdo é todo um diagnóstico de como as pessoas elas estão cada vez mais fúteis, cada vez mais manipuláveis. O conteúdo rápido danifica o cérebro das pessoas e isso é um grande sintoma, né, do porquê que o YouTube está morrendo. Que a morte do YouTube está proporcionalmente ligado com a burrice das pessoas de não conseguirem mais consumir um conteúdo que preste. Não é porque o vídeo é longo que ele vai prestar, só que as pessoas não têm mais a capacidade mental de ficarem concentradas durante muito tempo e isso emburrece as mentes. A autenticidade das pessoas está morrendo, as pessoas não conseguem mais postar coisas autênticas, elas postam coisas iguais às outras pessoas. Antigamente existiam vários tipos de grupo, o grupo dos emos, o grupo dos nerds, os grupos das patricinhas, os grupos dos alternativos. Hoje em dia, gente, todo mundo tá cada vez mais parecido e cada vez mais manipulável. E no Instagram, das pessoas mais novas, né, hoje em dia, não querem mais aparecer. Esses jovens que não postam mais foto de si mesmos, por exemplo, que usam fotos de personagem nas fotos de perfis. Tudo isso mostra quanto que as pessoas não estão mais dispostas a serem elas mesmas e em como a autenticidade está morrendo, porque quantas vezes você já não quis postar alguma coisa no seu Instagram e você não postou porque ficou se perguntando o quanto cringe aquilo seria, o quanto vergonhoso as pessoas iriam achar, mas às vezes algo que você gostava, às vezes algo que pra você não iria fazer problema, mas você pensou muito mais antes em como as pessoas iriam reagir com algo sobre você. Não é que você precise postar tudo que você quer ou que você não tem que refletir antes de postar, não é isso, mas a autenticidade simplesmente não existe mais. Existe uma geração que tem medo de ser você mesmo. A autenticidade não existe mais. Existe uma geração que tem medo de se expor. E expor, eu não digo ter que expor
expor tudo sobre sua vida, mas expor quem você é de verdade e ser uma pessoa autêntica, uma pessoa única, sem precisar da validação das outras pessoas. Pra mim, o YouTube não morreu. Eu vou continuar por aqui, mas eu espero que você também continue por aqui e continue me acompanhando. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se esse vídeo fez sentido com aquilo que você acredita, se você gostou desse tipo de conteúdo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito e me siga no Instagram. E até o próximo vídeo.